sem medo de ser feliz. Refiz sem medo de aprender. E vi a máscara cair de tudo que sei. Arrisquei sofrer, sobrevivi. Ganhei quando eu enxerguei que sorte é ter coragem pra ser feliz. Sorte é ser dono de si. E é preciso ter coragem, né, de Macedo? Nossa, que maravilha começar o podcast assim, né? Sempre maravilhoso. Excelente. Com música, quando a gente inicia nessa vibe, um alto astral, é maravilhoso. Estamos aqui começando mais um podcast, né? Isso com quem eu estou aqui, Paulo Júnior, seja bem-vindo. Obrigado, Guerra. E hoje a gente está em ótima companhia, Em né? ótima companhia. Nós estamos Aliás, com a gente tá sempre em ótima companhia. Sempre, mas aí o nível tá sempre melhorando, tem né? Tem dias que é uma coisa assim meio inexplicável. A companhia é muito bom. boa mesmo. É verdade, tá sempre melhorando. E hoje a gente tá com a presença especial de Davi Martins, que é um cantor e tá aí lançando single, um novo álbum. E a gente vai conversar sobre tudo isso agora, né? Seja bem-vindo, Davi. Obrigado, gente. Eu que agradeço, né, por receber, pela companhia, como vocês disseram, excelente. Quem também tá de voz do além é Jimmy Macedo. Aê! Tudo Bom dia, Jimmy? boa tarde, boa noite, pessoas. Boa tarde, boa noite e bom dia. Olha, eu acho bom demais quando vem cantor aqui e a gente já bota pra lascar assim, vamos começar cantando, vamos. Todo mundo se treme, vamos lá cantar. Começar mostrando a que veio. E entrega tudo, assim, logo nos primeiros segundos. Eu fico feliz demais. E quando é uma música assim tão boa, com uma vibe tão maravilhosa, aí é que a gente fica feliz mesmo de começar numa tranquilidade, numa paz. E aí, Paulo, vamos aí dar início a essa conversa, né, com o Davi? Que a gente precisa ter coragem pra fazer meio mundo de coisa. Tem um monte de coisa, viu? Coragem pra viver de arte, coragem pra fazer acontecer. Davi, nessa de ter coragem, o que fez você ter coragem de ir pra música? Eita, essa pergunta é um pouco pesada. Mas é assim mesmo, tem que... Realmente é preciso muita coragem pra ir pra música, viu? Porque é difícil, assim, quem vive exclusivamente de música. Mas é um processo que eu diria assim, que pro artista, pra grande maioria, eu acho que é natural. Sabe, assim, é algo que... Eu vou falar no meu caso, né? Você perguntou pra mim, né? Eu acho que é algo que faz parte da minha identidade, sabe? Tipo assim, quem é Davi sem música? Não sei. Então, pra mim foi um processo muito natural, né? Assim, eu não pensei, é difícil, é não sei o quê. Claro que, né? Você tem que saber lidar com os problemas e tudo mais, mas é algo que é um sonho pra mim, né? Que eu me sinto realizado fazendo e que, como eu falei, foi natural. Eu sou artista porque eu sou assim. E falando nisso, em ser artista, vamos falar um pouco sobre quem é você, né? Quem é Davi Martins? De onde é que vem? Quem é a pessoa por trás do artista? Porque o nosso espectador, ele sempre gosta de saber reconhecer a pessoa por trás do artista, porque também tem muito uma vivência, né? De onde é que veio essa pessoa, como é que tá sendo o desenvolvimento dela dentro da música. E aí fala um pouquinho sobre você pra gente. Tá, deixa eu ver. Davi Duarte Martins, tenho 23 anos, não parecem? 23 anos com carinha de 30, pai de família, tenho um filho já. Nossa. De 1 aninho, tenho uma esposa, e eu acho que eu gosto de dizer que eu me identifico com essas 3 coisas, né? Como artista, como pai e como marido. Essas 3 coisas assim aqui, acho que é o que mais... São os papéis que eu mais me identifico no dia a dia, sabe? Deixa eu ver alguma coisa mais sobre Davi Martins. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também. Eu fico muito curioso, assim, tu fala um tripé de coisas que tu se identifica, ou de locais que tu se sente bem. Uhum. Como é que tu traduz isso na tua arte?
Porque a arte é sempre reflexo do ser, né? Exato. Com certeza. Como é que esse Davi pai, esse Davi artista e esse Davi marido se traduz nas tuas músicas, se traduz na tua arte? Aí, gente, vocês vão ter que escutar meu disco completo. Spotify, chamado V. Mas é isso, assim, eu componho muito sobre o meu dia a dia, sabe? São músicas que são... que tem essa pitada de cotidiano, sabe? Que tem essa coisa... Não é a narrativa do cotidiano, mas são coisas que me tocam no dia a dia, né? Tem uma música no disco que se chama A Paz e o Calor. Ela é uma música que eu costumo colocar meu filho para dormir com ela. E ele adora. Então são parte de você mesmo. A sua composição, ela retrata realmente o que você está sentindo naquele momento, coisas que são caras para você e que traduzem muito essa sua relação família, né? Tem muito a ver com o teu álbum que tu tá lançando agora. Com certeza. O álbum foi lançado dia 12 e o nome do álbum é V, não é isso? Isso. E fala um pouquinho mais sobre o álbum, como foi Processo o de desenvolvimento, construção. a construção do álbum. É um sonho muito antigo, né? Assim, eu lancei meu primeiro EP, eu lancei em 2019, né? Para quem não conhece, o EP, ele é existe o single, existe o EP, existe o disco, né? O EP ele é o meio termo entre uma coisa e outra, né? O disco o single é uma música, o EP vai de 1 a 5 músicas, Extended Player, né? Que se chama o EP. Sim. Extended Player, EP. E o disco, né, a partir de 8, 7, é um compilado maior de músicas, né? Em 2019 eu lancei o meu EP e sempre, né, sonhando e visando o disco, né? Que pra mim seria, né, o ápice, assim. Eu tenho música pra fazer uns 3 discos, mas ainda por enquanto só deu pra lançar um. E esse projeto nasceu em 2019, né? Fiz campanha de arrecadação, vendi rifa, e aí veio pandemia também. Aí, quando eu ia começar a gravar, assim, o produtor, o Luiz, falou: Davi, vamos gravar agora esse mês, tal, não sei o que, março, dia tal, venha pra Serra. Que a gente vai gravar boa parte do disco lá na Serra, de Nova Olinda ali. Aí ele, quando deu, né, dia 13 por aí começou o decreto de pandemia. Nossa. Aí atrasou muito. As coisas que ele tinha comprado um material também material de fora do Brasil, tudo, e os aeroportos tudo parado, né? Esse material demorou muito para chegar e tudo. O certo é que a gente começou a gravar em 2021, né? Ia gravar, começar no começo de 2020, começou a gravar no início de 2021. Atrasou um ano aí. Aí depois começamos a gravar parte por parte, daquela maneira, né? Todo mundo se resguardando muito, fazia teste de Covid, subia pra Serra, que também era um lugar distante. Aí só podia ir eu não podia ir para acompanhar a gravação, tudo. O certo é que de pouquinho, né, foi se formando. Também foi a época que nasceu meu filho, né, então foi um processo assim. Hoje eu sou grato, sabe, por esse tempo, assim, por ter demorado esse período, porque eu vi que o disco realmente amadureceu muito nesse tempo. Tanto questão sonoramente, assim, quanto a minha própria cabeça, assim, né, depois de ter me tornado pai, depois de ter me tornado marido também. E de vivenciar a música de outras formas, né? Pra mim valeu muito, assim. Hoje eu preferi dessa maneira, sabe? O disco ter saído no tempo certo mesmo. O que mudou nesse disco que tu tá aqui? Tinha sido pensado por tu e por Luiz lá em 2020, em março de 2020, para o disco que tá chegando pro teu público hoje? Não tinha algumas músicas, né? O projeto inicial... No início de tudo, começou como um EP, né? Começou com 6, 5 músicas. E aí foi aumentando, né? Aí depois, não, vamos fazer 7 para fazer um disco mesmo. Aí pronto, foi 7. Hoje tem 10. Né? Então fechou nas 10. Fechou nas 10. E mudou o nome do álbum, né? Começou como Amei. Ele é um disco que... Agora isso não mudou. A ideologia, assim, a ideia, a essência do disco que eu pensei foi o seguinte... Era um disco que era voltado para essa parte de se relacionar, sabe? Como eu me relacionar com as pessoas. Por isso que o nome ia ser Amei. Né? Todas as faixas estão falando sobre essa relação, sobre esse amor de alguma forma, seja o amor familiar, no caso da música que eu canto com meu filho. Né? A música que traz muito essa coisa. Tem um amor romântico mesmo, tem um amor ligado à espiritualidade também. Então, é sempre girando em torno disso, sabe? Aí eu escolhi esse nome, Amei,
E com o tempo mudou pra Vênus. Aí depois terminou como V, sem nada a ver. A capa também, eu já tinha ideia formada e tudo. E com o processo assim, foi natural, a gente foi, sabe... foi chegando onde era pra chegar. No fim das contas, tu caracteriza o disco como um disco sobre manifestações amorosas, digamos assim. Isso. É um disco bem afetivo, assim, um disco bem... O EP de 2019 é Ensaio pra Vida, né? Isso? Ensaio pra Vida. Isso. Ele foi o teu primeiro EP? Foi o teu primeiro... Foi o meu primeiro EP, mas não foi o meu primeiro trabalho. Né? O meu primeiro trabalho foi no Projeto Vocalize. Foi no Projeto Vocalize, né? Fala um pouquinho sobre esse projeto, como foi que se desenvolveu, como foi a importância dele pra você. O Vocalize foi muito importante pra mim, né? Eu queria mandar um abraço aí pro Saulo. Saulo aí sendo citado, sendo chamado aí por nós. Pois é. Porque foi dele que nasceu, né? O Projeto Vocalize e tudo. E eu tinha algumas composições assim na gaveta, aquele negócio, eu fazia faculdade de música, eu conheci na faculdade, né? O Projeto Vocalize, ele nasceu como ligado à Pró-Reitoria de Cultura da Universidade, né? Da UFCA. Isso, na Universidade Federal do Cariri. Isso. Aí eu vi alguns posts lá, tudo, e eu sem animação pra botar a música e tudo, até que um amigo meu me chamou pra fazer participação de um vídeo que ele queria mandar pra esse projeto, né? O Eric. Ele passou, inclusive, também. Nossa. E aí a gente foi e gravou o vídeo, né? Aí depois que eu gravei esse vídeo, eu me empolguei. Não, vou mandar. Aí fiz a música, inclusive. Eu fiz a música lá, eu fiquei tão empolgado que eu eu escrevi uma música e mandei, né? E passei. Graças a Deus passei. Aí o projeto, ele era pra gravar músicas de artistas, né? Que até então não tinha gravado nada, era pra pegar a galera do zero mesmo, assim. E ele dava todo um auxílio, assim, com material, né? Com fotos pra você... Tinha ensaio fotográfico, tinha a própria música. Aí tinha também capas, shows, algumas oficinas. Então, era assim, ele realmente instruía, né? O artista que está iniciando, que é complicado realmente para quem está iniciando, por questão de informação, né? De não saber por onde começar, de não saber quais são as etapas, de não ter contatos, né? Então, o Vocalize, ele já lhe abastecia disso, né? Então, você já começava de algum lugar. Ali já tinha matéria na imprensa, já tinha uma certa relevância, né? E, a partir daí, depois do Vocalize, né? Eu lancei o EP, Ensaio pra Vida. Lancei como single a música Semipleno. E... é isso, agora eu tô lançando meu disco. Tô fazendo um parêntese que sempre que a gente tem a oportunidade que vem cantores, artistas aqui e citam o Vocalize, de frisar para o Cariri, para Juazeiro, para a cena que a gente tá inserido, a relevância do Vocalize. Assim. O Vocalize fez um trabalho muito bom, assim, um trabalho de curadoria para artistas locais, independentes. Lançamento de muitos nomes, né? De fazer essa inserção na mídia, de dar esse trabalho de assessoria, de ensaio fotográfico, gravação, shows para apresentar para o público esses novos artistas. Assim, o Vocalize é fenomenal. Acho que um dia a gente precisa trazer Saulo aqui, não como host, mas como convidado para falar do trabalho feito no Vocalize. É verdade, né? Paulo, é uma boa ideia. Eu acho sempre importante frisar isso, porque é um trabalho fenomenal, assim. E aí, além Davi, o Felipe Rodrigues já teve aqui, também são pessoas que passaram pelo Vocalize e hoje estão aí galgando outros espaços. Antes de tu chegar no Vocalize, né, e gravar a música com o pessoal do Vocalize, tu já tinha feito outros trabalhos na música ou o start foi o Vocalize? Na música autoral, não. Assim, eu tinha tido até uma banda aqui e acolá, mas é aquele negócio assim, banda de criança, assim, sei. Juntava os amiguinhos e tudo, ei, vamos tocar, vamos. Só que aí, né, inclusive eu tava um pouco frustrado, assim, ei, rapaz, faz tanta banda, nada dá certo, os cabos sem compromisso, não sei o quê. Aí desisti. E botei esse projeto assim de fazer música, de escrever, né? A música eu nunca desisti, claro, assim, sempre fui apaixonado por música. Mas de composição, de ser artista, tudo, né? Aí, tava fazendo faculdade de música, né? Eu ainda estou cursando, inclusive, estou cursando o curso de música na UFCA. E tava estudando, né, na faculdade, tava estudando meu instrumento, né? Eu toco violão, eu toco trompa, toco na orquestra da UFCA e tudo. E tava decidido ali, focado em estudar meu instrumento e
não sei, de repente tocar em alguma orquestra, né, de fora e tudo. Não sei, tava focado em viver do instrumento, né? E aí, depois do Vocalize em diante, eu me apaixonei realmente, assim, era um sonho já desde criança, sempre foi. Desde criança, assim, todo mundo me perguntava, não, eu quero ser cantor, quero ser cantor, quero ser cantor. E aí foi. Aí depois do Vocalize foi que engatou, né? Que depois de eu ter superado a frustração, aí que realmente provei, né? De ter lançado uma música, de ter feito show, enfim. Qual foi a música que tu lançou no Vocalize? Além da Janela. Além da Janela, foi minha primeira música. Davi, a gente percebe pelas músicas que você vem citando e pela sua caminhada, né? Que a tua essência é sempre colocada nas tuas músicas, até porque você frisa muito isso de dizer que elas fazem parte desses 3 pilares que você citou, né? O Davi, artista, pai, marido, é uma construção disso. Antes você deveria ter outros critérios para se colocar, mas a gente sente que é algo muito que fala sobre você. E aí, quando tu tá no processo de composição, como é esse start? Chega uma música assim na cabeça, tu vai lá escrever, tu tira um tempo pra escrita, como é que funciona esse teu espaço nada, de assim, composição? Eu não sei nem explicar porque é do nada, assim. Eu tô andando assim, do nada, pensando na vida e aparece assim, eita, tal coisa. Aí começa, né? Vem uma frase, vem uma coisa ou outra assim. E eu, assim, quando eu componho, eu deixo muito livre. Assim, muito raro, assim, nunca uma vez ou outra assim na vida que aconteceu de tipo, vou tirar um tempo e vou escrever uma música sobre tal coisa. Normalmente, assim, É inspiração. é uma inspiração de um momento. Às vezes eu estou escutando uma música e diz, eita, essa música aqui, sabe? Querer fazer algo parecido, ou então, não sei, a letra da música, alguma coisa que me toca ali naquela música. Ou então de um momento que eu tô passando na vida, às vezes eu tô sei lá... Pronto, teve vou falar dessa música novamente, que é a música que eu canto pro meu filho dormir, A Paz e o Calor. Essa música, ela nasceu de uma carta que minha irmã me escreveu no aniversário. Ela escreveu assim, tipo, em 1 ano, né, me entregou e tudo. Muito linda a carta. Aí, me emocionei e tudo. Beleza. Uns 4 anos depois, eu peguei a carta, olhei de novo assim, rapaz, isso aqui dá uma música. E aí fui só trocando uma coisinha ou outra assim, né? Tanto é que essa composição não é minha, né? É minha e dela, né? Só é nós dois. E aí... mas eu sempre fiquei, né? Eu nunca esqueci essa carta. Durante esses 4 anos que eu não vi ela, eu sabia como era ela, porque eu amava essa carta. E aí eu sempre, né? Botando essa carta na cabeça e tudo, passando assim, né? As frases, tudo. Aí eu... Teve um dia, não sei como foi, porquê e tal. Rapaz, vou buscar essa carta. Tem momentos que a inspiração vem de fato. Tu costuma fazer primeiro, mesmo sem haver uma fórmula específica, mas via de regra, vem primeiro a letra, vem primeiro a melodia? O que costuma chegar primeiro? Eu gosto de fazer as duas juntas. Né? Quando é porque, como eu falei, assim, não tem hora certa, entendeu? Aqui pode eu ter uma ideia de uma música, porque... não tem hora certa, assim, que tem vezes que eu tô sem violão, tô sem nada, tô fora de casa, tô andando de bicicleta. Eu já compus música andando de bicicleta, assim, na pista entre Juazeiro e Barbalha, andando de bicicleta e tendo que repetir as frases na cabeça pra eu não esquecer quando eu chegar em casa. Qual foi essa? Eu fiquei curioso. Qual foi essa música? Tá no disco? Barbalha. Tem uma música chamada Barbalha no disco. Tem uma música chamada Barbalha. Eu já ia perguntar, é a música Barbalha? E eu compus ela andando de bicicleta, de Juazeiro pra Barbalha. Ou de Barbalha pra Juazeiro. E tendo que decorar a música, eu não tinha nada pra escrever. Aí eu fazia as frases na cabeça e ficava repetindo até decorar, né? Pra quando chegar em casa eu conseguir anotar. Botar no papel de fato. Aí, cara telespectador, cara ouvinte, vá lá que tem uma música feita num passeio de bicicleta. Um passeio de bicicleta, nada a ver. Música chamada Barbalha. E me diz uma coisa, quando tu falou que começou esse projeto desse álbum, agora atual, em 2019, tu tinha acabado de lançar o outro álbum, né? O EP. E aí, tem alguma diferença entre um e outro que tu quis trabalhar uma coisa única em cada um, ou eles partem do mesmo princípio, dessa mesma vibe de relacionamento? Qual é a grande diferença? Porque eles nasceram praticamente iguais, juntos, né? Juntos. Um foi lançado antes, mas
agora esse amadureceu, tem uma outra pegada, uma outra visão que você mesmo já expôs aqui, mas o fato deles terem sido criados ali na mesma época, tu quis fazer alguma diferenciação, mudar alguma coisa? Eles são, assim, bem diferentes, na verdade. Porque, na verdade, eles não são da mesma época, sabe? Porque o EP, eu gravei ele eu lancei ele em 2019, né? Mas as músicas nasceram em 2018. Ou foi 2017, eu não tô recordando direito. Mas a grande maioria ali, 2018, né, e tal. E já esse disco não, esse disco tem coisa... A maioria das músicas, elas foram escritas do final de 2019 pro começo de 2020. Entendi. Né? E são vibes completamente diferentes, assim. São completamente diferentes mesmo, assim. O Ensaio pra Vida, ele é mais reflexivo, assim, ele é bem questionador, sabe, assim, e tudo. Já esse novo disco V, né, ele é completamente diferente, ele é leve, assim, de escutar e tudo. Ele não é um disco muito... Ele tem essa questão de... A composição é algo que eu sempre gosto de trazer. Não gosto de escrever letras vazias e tudo, mas ele é um disco leve, assim. Tem músicas que são de boa, assim, tipo Barbalha. Não é a música, oh, meu Deus do céu, a letra super bem trabalhada. Não, é uma música MPB e tal. Pra Tranquila. refletir, pra trazer realmente o que tu tava sentindo naquele momento, né? Mas tem também músicas que lembram um pouco o período do Ensaio pra Vida, que são músicas do disco, assim, que são um pouco parecidas. Estrela, que é a última faixa, né? Que é uma música que fala um pouco, assim, sobre esse amor mais universal, sabe? Assim, sobre... O cara começa assim, há em mim uma estrela viva, né? Então traz essa coisa, assim, do Deus em mim. Eu sei. E foi um pensamento teu mesmo de criar essas várias observações a respeito do se relacionar. E trazer um amor familiar, um amor romântico, um amor divino. E para tu escolher as músicas, tu foi fazendo essa curadoria mesmo de olhar cada música que tu tem ali na gaveta e selecionar para esse álbum. Como foi? Na verdade, foi bem tranquilo, assim. O processo foi muito natural, sabe? Porque era a vibe que eu tava vivendo no momento. Era essa, sabe? Era de me abrir novamente pros relacionamentos. O Ensaio pra Vida era o contrário, sabe? O Ensaio pra Vida é um disco, assim, de contração mesmo, assim, de você sentir uma dor, sabe? E já o Ensaio pra Vida, o V, ele é o oposto. Ele já é o movimento, assim, de se abrir de novo pros relacionamentos, pra vida, pro amor, sabe? E isso é muito perceptível nas músicas. Isso é nítido mesmo, assim. Tem música que eu digo, assim, que... Claramente, assim, eu tô me abrindo pro amor. Agora eu digo sim, oceano, né? Ela termina assim. Ela fala: ah, o amor, dor particular ao existir. Ao teu lado me encontrei onde me escondi. Pra evitar te validar eu preferi fugir. Mas agora eu digo sim. Então, assim, é muito claro isso no disco todo. Já Ensaio pra Vida não, é o oposto. É mais um olhar interno, né? De você parar e refletir a respeito de coisas que lhe são muito particulares. Eu já acho muito, muito interessante isso no teu registro, que é assim, o externo é indispensável para a construção do produto, né? Seja pro EP, pro álbum como um todo. Enfim, é indispensável. E fica muito bonito, né? Quando você escuta as músicas, quando você vê o trabalho pronto, fica muito claro isso. Eu gosto muito de música e principalmente esse estilo. Quem me conhece sabe. Então, assim, eu sempre falo que tem música que tem um gosto, né? E eu senti isso escutando as tuas músicas, porque dá aquela sensação mesmo de, nossa, toca e traz a sensação que eu acho que o artista ele tem muito isso, de escrever e lançar uma música e ele trazer uma mensagem que ela chegue à pessoa de uma forma direta. E eu senti isso nesse álbum que foi lançado, sabe? Com certeza. Primeiramente, obrigado, né? Por esse feedback, assim, maravilhoso. Fiquei muito emocionado mesmo com algumas músicas. A construção, a vibe é muito bonita, né? Eu tava me preparando para vir para cá e eu fui escutar o álbum todo para poder chegar aqui. Eu queria ter escutado, né? Trazer esse feedback mesmo. E aí eu fiquei muito pensativo. Tanto que eu cheguei e eu vinha numa outra dimensão, porque eu vim de casa para cá
sabe assim, com as músicas ainda ecoando na minha cabeça, com o sentido, com a construção de tudo que você fez nesse álbum. Então, assim, é muito nítido, realmente. Então, eu indico aí para as pessoas irem lá escutar o álbum do início ao fim, porque eu acho que todas as músicas, elas estão no mesmo nível, todas são indispensáveis. Não tem como você dizer assim, tem o single, né, que é Coragem, mas aí... Do comecinho do... Que foi aqui, que foi cantada agora no começo, mas tem outras músicas que são, assim, incríveis mesmo, e vale a pena muito a gente tá... E já tá em todas as plataformas digitais, né? Isso, todas as plataformas. YouTube, Spotify, Tidal, Deezer. Maravilha. Então vão ouvir. Tu faz um trabalho que eu acho assim, muito interessante, que é um trabalho dissonante ao que a gente observa de maneira majoritária na região. Assim, é um trabalho, uma música muito mais voltada ao que a gente conhece como MPB ou como nova MPB. Uhum. Né? Quais são as tuas referências nesse campo? Né? Tanto na MPB clássica, né, dos anos, principalmente anos 70, 80, e dessa nova leva de artistas, cantores de MPB. Eu consumo muito música, assim, eu tô sempre ligado em lançamentos, sabe? E as minhas referências para esse disco, em especial, né, são referências muito modernas, assim, porque eu sou muito assim, tal artista não sou tal música, eu vou escutar, entendeu? E eu não importa assim, é pop, é rock, é não sei o que, não, eu escuto qualquer coisa. Aí, para esse disco, eu tenho referências como... inclusive são referências assim que eu acho que a grande maioria das pessoas não conhece, né? Justamente por eu fuçar muito. Mas são artistas populares, na verdade. São artistas populares, sim. Só que talvez, né, como não são artistas que fazem música de massa, né? A galera normalmente não conhece de primeira, assim. O Paulo Novaes, eu me inspiro demais no trabalho dele. Também é bem parecido, assim, a construção das composições, tudo. Léo Mideia. A Lineker, que é Ave Maria, a Lineker pra mim é uma inspiração demais. Perfeito, impecável o trabalho dela. Deixa eu ver quem mais. Dá uma ideia, Paulo Novaes, Lineker. É porque perguntando assim a pessoa fica... Não, a pessoa sabe, mas depois que pergunta aí some. Some da cabeça. Tem um cara que eu admiro demais, assim, que sempre me inspirou muito, que é daqui da região. É o Luiz Fidelis. Luiz Fidelis. Eu já ia te perguntar sobre isso, sobre essa questão com a regionalidade, se tu tenta trazer também essa questão para tuas músicas, para o teu trabalho, como é essa tua inspiração. Então, Luiz Fidelis é já de cara essa tua primeira inspiração. É uma inspiração, assim, não tem nada a ver, ele é forró, né? Inclusive, mas minha música também, de vez em quando eu faço uma música mais regional, forró, Além da Janela, Barbalho, né? Mas o Luiz Fidelis é porque eu convivi com ele, eu estudei com o filho dele, né, no mesmo colégio. E aí eu tive essa convivência, eu ia muito pra casa dele, ele era muito meu amigo, e aí eu ia pra lá, ele ficava lá tocando as músicas, e ele gosta muito de conversar sobre a história de cada música e tudo. E ele tocava muito bem. Isso pra um artista é muito bom, né, ter esse contato e essa proximidade. Mesmo com o ídolo, né? E aí eu me apaixonei, assim, eu pedi os discos dele pro Arthur. Arthur é o filho de Luiz Fidelis, né? E aí eu escutei durante muito tempo e sempre me impressionou muito, assim, a composição dele, sabe? A forma como ele compunha, de forma muito simples, que é o que você falou, né? Que é uma forma que é muito inteligível, assim, pra quem escuta, né? É uma coisa simples, que é profunda, e que chega na pessoa, que toca, e que sabe que a pessoa sabe o que aquela pessoa tá falando. Tá falando, né? O que tá querendo ser dito tá ali impresso nas linhas da canção. Eu sempre quis compor dessa maneira. Assim, pra mim sempre foi eu sempre quis fazer música que as pessoas soubessem o que eu tô falando. Claro que assim, que eu também não quero falar de qualquer jeito, né? Tem que ser falado de uma maneira poética, de uma maneira, né, artística. Mas que as pessoas entendam, que as pessoas que toque as pessoas daquela maneira que é necessário, né? Mas isso, assim, acho que eu preciso ponderar mesmo, porque o Luiz faz isso muito bem, assim. Faz. A música dele, uma boa parte delas é um texto poético pronto. Assim, pronto. Aqui se você tirou a melodia... Tem uma poesia tem uma poesia que pode ser declamada em qualquer espaço sem nenhum problema. E eu achei muito interessante ponderar isso, porque... Nas tuas músicas, em algumas delas, acho que acontece o mesmo processo. Acontece. É exatamente o mesmo processo. Você retirou a melodia,
pronto, temos uma poesia pronta para ser levada para Isso qualquer eu acho ambiente, muito bom. para qualquer espaço, assim. Tem música que realmente era poesia, assim. Eu posso citar algumas. Inexato, Gelo Seco, são 2 músicas do meu disco. Gelo Seco é uma poesia que é da minha irmã, né? Que a gente tem essa parceria. De vez em quando eu pego umas coisas dela pra fazer. É uma família de artistas. Aí, desse disco tem Coragem. Coragem nasceu como poesia, né? Errei sem medo de ser feliz. Refiz sem medo de aprender. E vi a máscara cair de tudo o que sei. Arrisquei sofrer, sobrevivi. Ganhei quando eu enxerguei que sorte é ter coragem para ser feliz. Uma poesia. É uma poesia. É uma poesia. Estrela é uma poesia também, que é a última faixa do disco. Eu até citei ela aqui. Né? Como é que tu chega à definição dos teus títulos? Porque, assim, isso é uma coisa que me cativa muito. Assim, eu brinco muito. Eu não compro um livro pela capa, eu compro um livro pelo título. Acabou. Assim, se o título me seduzir, provavelmente eu acabo comprando, porque eu sou muito de título. E os teus títulos são muito bons, são muito sedutores. É verdade isso. Né? Para quem os observa. Assim, um álbum com uma coisa tão simples como V. Cara, você fica muito curioso para ouvir, assim, para saber o que tem ali. Né? E as faixas têm um título, são títulos curtos, mas muito bons. O EP tem um título muito bom. Como é que tu chega nesses títulos, assim, que são quase que uma síntese do que tá ali dentro do todo, seja do EP ou do álbum? Pô, cara, amei esse. Não sei. Acontece. Eu fico encucando até achar a coisa certa, assim, mas eu também tenho isso, sabe? Essa coisa de tipo, de querer traduzir aquela coisa em uma palavra simples, né? Numa frase simples. V é porque a música começa com V, né? E é um título realmente muito bom, muito forte. E inclusive eu demorei muito para me tocar que era um título tão forte assim. Porque eu passei 3 anos gravando o disco e, assim, prestes a lançar, eu decidi que ia ser V. Né? E por sugestão também de Luiz, né? O produtor, tudo. Então tem essa coisa assim da música, da letra, né? Mas também tem a questão também, a gente sempre pensa em justamente nisso, em chamar a atenção, né? Mas tem coisas assim que realmente é muito... que era pra ser. Tipo assim, Pro Meu Amor, é uma música do disco. É a música que tá sempre falando assim... Você leva um choque, né? Porque você escuta a música. Não, Pro Meu Amor. É a música que ele fez para o amor dele. Na música você descobre que... o refrão da música, né? O meu amor é meu. Então, assim, era pra ser desse jeito. Tem música que não tem muito o que fazer. E lá você tem que escutar pra descobrir, né? Como é que começou a parceria com o Luiz, né? Porque, pra quem não conhece, o Luiz é um exímio cantor aqui da região também. Um produtor maravilhoso. Trabalha com diversos artistas do Cariri, do estado, enfim. Luiz é maravilhoso. Queremos você aqui, Luiz. Luiz é uma pessoa incrível. Como é que tu chegou a Luiz, ou Luiz chegou a ti, e a parceria começou, e o álbum foi desenhado e saiu com essa curadoria de Luiz Araújo também? O Luiz, o Luiz tá comigo desde que eu comecei, né? Desde o Projeto Vocalize, na verdade. Eu conheci o Luiz quando eu passei no Projeto Vocalize, né, tudo. Aí o Luiz também, ele tava saindo de uma produtora, de uma gravadora, não lembro bem. Mas ele tava começando do zero também, né? Tanto eu como ele. E aí ele viu uns vídeos meus no Instagram, tudo, me chamou, ei, cara, vem aqui, vamos conversar e tal, não sei o quê. Que eu já postava minhas músicas no Instagram, autorais, né? Aí ele me chamou, tudo, a gente conversou, eu falei que tava no Projeto Vocalize, né? Que ia gravar a música e tudo. Aí a gente começou a gravar, a partir do Projeto Vocalize, começou a trocar ideias, as ideias batiam muito bem, né? E é isso, é um cara que tá comigo desde o começo até agora, né? O lançamento do disco, assim, já faz uns 4 anos que a gente trabalha junto. E, cara, assim, só elogios mesmo, assim, profissionais, pessoais, muito bom. O Luiz trabalha muito bem e trabalha com muita, como é que eu posso dizer? Com muita cuidado com cada partezinha, sabe, da música, com a ideia, com a essência. É uma pessoa que tá ligada, assim, tanto na questão artística, né, quanto no produto, que música a gente precisa vender. Quem vive de arte não pode dizer que não precisa vender a arte, que precisa comer, né? E aí é um cara muito antenado, sabe? É um cara muito estudioso também.
Luiz, eu sou muito fã do Luiz, de verdade. Como é que vocês definiram que Coragem seria o primeiro single, né? Qual foi os aspectos ponderados para dizer assim, vamos lançar o disco e Coragem vai ser o nosso single de lançamento? Porque Coragem, ela é uma música muito... Primeiro, o refrão dela pega muito, né? Sorte é ter coragem pra ser feliz. E é uma música que é muito... É uma música que é expansiva, né? É uma música que retrata bem toda a ideia do disco, sabe? Eu acho que é a música que mais representa o disco, assim, num todo, sabe? O disco tem várias etapas e eu acho que Coragem, ela representa bem e é uma música que realmente é boa pra single, porque ela é bem estruturada, assim, de refrão, né? Tem o início, tem o meio, tem o fim, sabe? Isso é importante também, claro, né? Mas é uma música que ganha muito nesse sentido, assim. Tem um refrão muito expansivo, tem uma ideia, uma mensagem bonita, né? E engloba todos os aspectos das outras músicas, né? Todos os aspectos das outras músicas. Entendi. E é uma música bem curtinha, assim, de letra, né? Engraçado. Mas é isso, às vezes a música pequena é aquela que você consegue fazer um trabalho de melodia muito incrível para dar um resultado como esse que a gente teve nessa música. E teve participações, assim, bem legais, sabe? Que acrescentaram demais mesmo, assim, na música, que foi em especial, né? O Raniel Oliveira, a sanfona, ele gravou as sanfonas do acordeão, os acordeões do disco, né? E, inclusive, eu esqueci de responder aquela tua pergunta da música regional, né? Isso. E pronto, eu já respondo as duas de uma vez. Fala aí. Tentei, assim, é algo que eu sempre trago nos meus trabalhos, essa pitada de regionalidade, né? Além da Janela, ela é uma música muito regional, ela é uma música que foi feita em escalas, assim, ela soa como música nordestina mesmo, né? Em escalas nordestinas. E eu trago essa regionalidade no disco com a presença de elementos, assim, como o acordeon, né? E músicas que o Barbalha é um shot, né? Às vezes na letra. Então, assim, algo que eu realmente tento colocar dentro do meu trabalho é essa regionalidade, né? Misturada, claro, que com outros elementos. Minha música não é uma música... Eu não sou um artista que toca música regional, digamos. Eu sou um artista que toca MPB, que toca pop, que toca indie, né? Mas eu trago também no meu trabalho essa regionalidade. Essa referência tá ali incrustada, né? Até porque não tem como fugir, Não né? tem, é verdade. Não tem como fugir das marcas do local que você está, de que você viveu ou vive. Assim, e é importante também trazer essa impressão, porque geralmente o público que primeiro abraça é o público de casa, né? Então, assim, é muito bom você se sentir representado, muito bom você ver ali a sua região dentro daquele produto de um artista que é seu, que tá ali próximo, né? E isso é muito importante pra gente sentir essa proximidade e ter também essa primeira troca. Eu acho isso muito bonito também na questão da regionalidade ser trazida também na música. Não que seja algo que tem que ser necessário sempre, né? Mas ter elementos como você traz de uma forma muito sutil, muito bonita, né? Simples. E eu acho que é aí onde ganha tudo, é na simplicidade, nessa... Sempre. Sempre. Davi, o que a gente pode esperar de aparato visual do seu primeiro álbum? Vai ter clipe? Não vai ter clipe? Quando é que vai ter? Se vai ter? Lança quando? Que a gente já quer saber detalhes, né? Eu pretendo lançar alguns vídeos ao vivo, né? Tocando assim em show mesmo. Tanto acústico quanto com banda e tudo. Mas por enquanto o projeto, né, assim, o lançamento de Coragem já contempla o Visualizer, né? Confiram no YouTube, viu, minha gente? Visualizer de Coragem. A parte visual, quem fez a de capa, né, foi o Tauan. E, cara, agregou demais. Assim, vocês já viram a capa daquele disco? Que perfeição. Que coisa linda. Ficou muito bonito. Ficou muito bom, minha gente. Tauan Souza, viu? Design incrível. Isso é muito legal porque também você a gente sabe da característica do artista, mas tem uma equipe toda por trás trabalhando, né? Que tem que entender e trazer a essência sem perder nada. Decifrar, às vezes, o que o artista está pensando e colocar ali, tanto na construção visual, seja na construção sonora. Isso é muito legal também de você destacar, porque tem essa equipe por trás, né? Que ajuda muito. Com certeza, assim. Eu não ia conseguir fazer sozinho. É artista independente? É artista independente. Mas o artista faz a música,
né? Assim, e hoje em dia a música envolve tudo. Envolve essa questão do vídeo, né? Da capa, então da própria roupa que o artista veste. Inclusive, a roupa que eu fiz o ensaio fotográfico do disco, né? Que está lá na capa, foi a Patrícia também. Então tem toda a Patrícia Ferreira, né? Que trabalha com a brechausaria. Então, assim, foi uma equipe muito grande. Teve o Tonigo também, que fez que fez toda a parte da maquiagem, tudo, né? O John fez as fotos, que ficaram impecáveis também. E a gente, assim, é uma equipe grande, assim, sabe? E outra, assim, a galera muito alinhada, sabe? Com o trabalho, Eu realmente escolhi, assim... Eu gosto de trabalhar com pessoas que captam, sabe? A essência do trabalho, que tentam refletir, né? De alguma forma isso. Pra mim isso é essencial. Porque a minha música, ela reflete quem eu sou também, né? Então, eu gosto de trabalhar com pessoas dessa maneira. E após esse lançamento, o que é que a gente pode esperar no sentido de... Para saber mais detalhes de Davi, o que precisa? Ver a agenda, saber da sua vida, ver o seu filho. O que precisa fazer? O que precisa fazer? Onde é que as pessoas vão lhe achar? Pronto, pra ver meu filho, basicamente só no Instagram. Não tentem ver meu filho pessoalmente, pelo amor de Deus. pai. Era lá mesmo que eu estava me referindo. DaviMartins.oficial, meu Instagram. E no próprio Instagram tem um linkzinho. E no próprio Instagram tem um linkzinho que abrange tudo. Que é o link Vai mandar, né? Para todas as redes. Vocês clicam lá na bio do Instagram que tem tudo ali. Tem Spotify, tem Deezer, tem YouTube, tem Facebook. Então não tem desculpa para não escutar o novo álbum, né? Não tem desculpa. Desculpa nenhuma. Minha gente, tá super acessível e é de graça. Oxe, melhor. Mais uma vez, qual é o arroba no Instagram? DaviMartins.oficial. Ouviu, né? Já devia estar seguindo. Tá demorando por quê, gente? Coisa medonha. Davi, a gente agradece demais a tua vinda aqui para conversar com a gente, falar sobre o lançamento, seus planos, projetos, a vivência com a música. O local fica sempre aberto para novos diálogos. Sempre que tiver coisa nova, chama a gente, que a gente traz de novo aqui para conversar e falar mais um pouquinho de música, né? Exatamente. E é sempre bom trazer artista porque a gente faz essa troca e dá sempre esse resultado bonito. Eu acho que esse podcast tem uma conversa muito descontraída, muito bonita, falando sobre poesia, sobre música. E é sempre bom a gente estar tratando sobre isso aqui no nosso Papo Fubá. E também para mostrar os nossos artistas aqui da região, né? Para a gente poder ter esse contato, divulgar, ajudar e incentivar a cultura da nossa região, que é muito importante. E você, Paulo, como é que a gente lhe acha nas redes sociais? É facinho demais. Vai lá e bota Paulo J.R. Alves. Me achou. Voz do Além, você, como é que a gente lhe acha? Jimmy Macedo, Instagram e Twitter especialmente, né? Onde eu tô mais ativo. Vocês já sabem, Gerhard_GL, me acha lá no Instagram. E aí a gente vai encerrar como, Paulo, esse podcast? Que acho que a gente fala sempre, né? Que o artista tá aqui, a gente explora o artista. Exatamente, a gente não deixa passar nada. E principalmente com essas músicas muito lindas, a gente quer escutar de novo, quer escutar outra música. Então vamos explorar Davi aí cantando pra gente mais uma vez. Eu acho que a gente tem o instrumental dele aqui também, né? Pra você cantar junto. Eu acho que não tem não, viu? Tem demais, vamos achar aí. Olha que maravilha. Gente, eu queria agradecer vocês, né? Primeiramente, por receber, por essa conversa, né? Incrível. E é isso, gente. Obrigado por você.